A Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou ontem o casamento de pessoas do mesmo sexo em todos os 50 estados americanos. A prática já era aceita na maioria dos estados, porém, 13 estados, onde há mais evangélicos conservadores, ainda proibiam a prática. Agora, com a decisão da Suprema Corte, todos os 50 estados americanos são obrigados a aceitar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Essa, sem dúvida, é uma decisão emblemática, tratando-se do país mais evangélico do mundo. Se lembrarmos que há apenas 10 anos, a grande maioria dos estados americanos repudiava o casamento de pessoas do mesmo sexo, a comemoração dos ativistas pró-LGBT diante da Suprema Corte americana mostra que a virada de jogo foi mesmo surpreendente. O meu ponto aqui não é tratar de direitos civis. É preciso reconhecer que, perante a lei, todas as pessoas têm os mesmos direitos e que, se alguém pretende se casar com quem quer que seja, em tese, essa pessoa tem o direito de fazer isso, desde que não prejudique outra pessoa, no caso. Ao mesmo tempo, e isso ainda parece ser realidade nos Estados Unidos, as pessoas e instituições religiosas que discordam continuam tendo o direito de discordar, e provavelmente as igrejas não serão obrigadas a realizarem esse tipo de casamento tão cedo. Porém, o que me chama a atenção nesse caso é justamente a rápida mudança no pensamento mundial acerca desse assunto e a consolidação disso na maior democracia cristã do mundo. Quando a maioria da população em uma democracia é favorável a uma prática, a tendência é que essa prática venha a ser institucionalizada. Foi o que aconteceu. E isso mostra que os poderosos ventos de mudança que começaram a soprar mais fortemente no mundo desde o final do século XX, com a queda do Muro de Berlim, por exemplo, estão se intensificando cada vez mais, removendo com facilidade marcos antigos em prol de uma unificação do paganismo na Terra. A era cristã está terminando e tudo isso parece ter sido minuciosamente planejado. Talvez seja exatamente isso o que as pessoas estejam comemorando diante da Suprema Corte americana. Um cartaz no meio da multidão dizia: "A Constituição é nosso escudo contra a Bíblia da intolerância e preconceito." Esse é o ponto mais crucial, me parece. Aqui está o verdadeiro motivo da disputa, o qual subjaz por detrás de todos os demais discursos. Mas o que, como cristãos, podemos dizer disso tudo? Reclamar e exclamar horrorizados expressões como é o fim dos tempos. Talvez seja mesmo. E nesse caso, não deveríamos estar horrorizados, mas com a certeza indirimível de que tudo está acontecendo como tinha que ser. Sim, a era cristã precisa terminar, pois se ela não terminar, Jesus não voltará. O apóstolo Paulo disse que antes que Cristo volte, primeiro precisaria vir a apostasia. E o próprio Cristo disse que os dias que antecederiam a sua volta recapitulariam 2 importantes momentos da história bíblica. Um dos exemplos evocados por Cristo foi justamente os dias de Noé, quando as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Questões em relação ao casamento, portanto, estariam no centro da agenda do mundo mais uma vez, antes da volta de Cristo. Em Gênesis 6, temos a descrição de padrões de casamento inaceitáveis por Deus, e isso resultou diretamente no dilúvio. É interessante que o arco-íris que estaria nas nuvens como prova da aliança divina, agora esteja numa bandeira, que contraria aquilo que o próprio Deus ordenou, porém institucionalizado na forma da lei. Mas o segundo momento evocado por Cristo é ainda mais emblemático. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Em Sodoma e Gomorra, um dos maiores pecados que resultou na destruição das cidades foi o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo.
Tudo isso aponta para uma inquietante realidade e, ao final, para uma surpreendente esperança. Todas as ações malignas no mundo e que estão a todo vapor, como podemos ver, trabalhando para a implantação do paganismo como sistema, apesar disso, estão debaixo dos desígnios daquele que anunciou o fim desde o começo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fique, entretanto, o alerta do Senhor. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.